Olá, amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos comentar o livro que está dividindo as opiniões políticas e também abalando o cenário editorial na Itália. O livro se chama O Mundo ao Contrário, foi escrito e publicado pelo general Roberto Vanatti e está há bastante tempo no topo da lista dos mais vendidos da Amazon. E está também provocando um debate imenso e explosivo no cenário político e cultural da Itália. O livro é um trabalho provocativo, publicado pelo próprio autor e vendido na Amazon, e está provocando uma confusão gigante na política italiana, especialmente no centro do governo de centro-direita. O título do livro já diz muito sobre o conteúdo. O mundo, ao contrário, na verdade acaba representando, de uma forma bem provocativa, o estado de espírito de todos aqueles que, como general, percebem uma tendência geral dissonante e irritante nos acontecimentos cotidianos, que difere enormemente daquilo que nós percebemos como sentimento comum, como lógica e racionalidade. O general Vanatti é um militar que comandou missões na Somália, no Iraque e no Afeganistão, e defendeu a Itália, a bandeira italiana e seus homens em diversas outras missões no exterior. Quando voltou para a Itália, ele decidiu escrever o livro que trata de questões polêmicas como a ditadura das minorias e utiliza uma linguagem bem simples e direta que tem sido considerada pelos críticos como sexista. Muitas passagens do livro geraram indignação nas redes sociais e na mídia tradicional, embora possa acontecer de muitos críticos nem sequer terem lido o livro. Os principais expoentes da centro-direita italiana expressaram posições conflitantes em relação ao livro. Matteo Salvini, por exemplo, que é ministro e vice-primeiro-ministro, defendeu o general Vanatti, argumentando que o livro representa a sua liberdade de expressão e relembrando os méritos do general em missões no exterior. Por outro lado, o ministro da Defesa, Guido Crosetto, declarou que pediu uma investigação interna sobre o autor e sobre o conteúdo do livro, numa ação que, segundo ele, foi para proteger a instituição militar e seus valores constitucionais. O livro é um sucesso gigantesco nas vendas online, mas não tem distribuição tradicional em livrarias físicas, uma vez que várias livrarias declararam que não queriam colocá-lo à venda por conta de seu conteúdo bastante controverso. O editor Francesco Giubilei anunciou nas redes sociais a sua intenção de publicar o livro no seu catálogo e distribuí-lo em todas as livrarias italianas, alegando que queria defender a liberdade de imprensa. Essa atitude dele apenas fez aumentar a polêmica e contribuiu para uma atmosfera de tensão em torno do livro. Vejam a polêmica. Mas olha, apesar das críticas e polêmicas, o general Vanatti iniciou um trabalho de divulgação do seu livro com eventos de autógrafos marcados por ele mesmo para todo o país. O livro do general já atraiu a atenção de mais de 300 revisores na Amazon, oferecendo uma visão sobre pontos de vista opostos na sociedade atual. O caso do livro do general Vanatti acaba representando um capítulo importante nesse debate sobre a liberdade de expressão e a representação das minorias na sociedade italiana. Será interessante ver como os acontecimentos se desenvolverão e como essa polêmica vai afetar o cenário cultural e político daquele país. Para muita gente, as teses defendidas no livro são incômodas, e bem incômodas. Numa época em que o ilógico parece ter se tornado a norma e a tradicional noção de ordem passou a ficar fora de moda, o livro O Mundo ao Contrário, do Roberto Vanatti, apresenta-se como um espelho daquele sentimento de inadequação que muitos de nós sentimos todos os dias. O autor quer, assim, de uma forma bastante provocativa, representar os sentimentos e o ânimo de quem hoje se sente estranho nesse contexto em que a lógica e a racionalidade parecem ter sido simplesmente descartadas. Mas o que torna essa circunstância tão estranha? A peculiaridade reside no fato de que essa sensação de desorientação não está ligada apenas a acontecimentos isolados ou singulares das nossas vidas, mas parece que está permeando toda a nossa existência.
Olha, hoje muitos de nós se encontram como alienígenas, imersos num presente em que sentimos que não podemos influenciar a vida cotidiana, vivendo num contexto regido por hábitos, leis e princípios que parecem muito distantes daqueles a que nós estávamos habituados. Veja, basta abrir aquela fechadura de segurança imposta por uma minoria de criminosos à nossa porta para entrar numa cidade onde a minoria de vândalos desfigura paredes e monumentos com pichações, esperando que a nossa caminhada não seja interrompida por um protesto de outra minoria que, ao contrário das decisões tomadas pela maioria, bloqueia o trânsito e causa transtornos a toda a comunidade. Os debates de hoje são dominados pelo tema dos direitos, especialmente das minorias. Aqueles que dizem que não conseguem encontrar trabalho e esperam ser apoiados por aqueles que trabalharam arduamente para conseguir um espaço no mercado de trabalho. Aqueles que biologicamente não podem ter filhos, mas reivindicam o direito de tê-los. Aqueles que não têm casa e que por isso ocupam propriedades alheias ilegalmente. Aqueles que cometem roubos no metrô, mas reivindicam o direito à privacidade. Essa realidade, que parece contrária ao que é lógico, nos coloca uma questão fundamental. Como nós vamos encontrar equilíbrio e coerência na nossa sociedade? Talvez tenha chegado o momento de refletir sobre o significado de senso comum e tentar aproximar a realidade do nosso desejo de racionalidade e de coesão. Só então nós poderemos esperar viver num mundo onde o ilógico e o lógico possam encontrar um equilíbrio. Muito bem, o livro do general acabou se tornando um livro meio cult, com cerca de 100 mil cópias vendidas na Amazon logo nos primeiros dias. O mundo, ao contrário, contra todas as possibilidades, parece ter capturado a imaginação de um vasto, enorme público, incluindo um segmento de leitores idosos, os novos invisíveis, e excluídos desse estranho mundo novo. Na primeira semana de publicação, foram vendidos 20 mil exemplares, um resultado extraordinário que surpreendeu todo mundo na Itália. Ainda mais surpreendente foi o salto na segunda semana, com mais de 70 mil cópias vendidas. Esses números são particularmente significativos quando se olha para os desafios que enfrenta o mercado editorial hoje. Olha, são muitos os trechos do livro que deram início à polêmica e que vêm sendo retomados e comentados nas redes sociais e também pela mídia tradicional desde o lançamento. Mas depois de ler o livro, se pode perceber que existem ali duas teses. A primeira é que a subversão daquilo que a maioria entende como normalidade é produzida por pequenas e escassas minorias que se sobrepõem ao senso comum. A segunda é de que a superrepresentação das minorias nos sistemas que formam e dirigem a sociedade já é um fato. E enquanto as redes sociais e a política estão divididas, vários programas de TV recebem um general que acabou virando figurinha presente nos sites de notícias, nas TVs e nos podcasts. No momento em que preparávamos esse episódio, o livro já tinha quase 300 resenhas no portal da Amazon. Olha, para quem leu o livro do general, ou ainda pretende ler, saiba que o trabalho dele nada mais faz do que refletir a sensação de desconexão e impotência que muitos de nós experimentamos no mundo contemporâneo. Com a rápida evolução da sociedade e das instituições, é comum hoje sentir-se deslocado e incapaz de moldar o próprio destino. A complexidade das leis e dos sistemas parece distanciar ainda mais as pessoas do controle sobre suas vidas. No entanto, é importante lembrar que, apesar de todos esses desafios, cada indivíduo possui o poder de influenciar o seu entorno e de buscar formas de se adaptar e prosperar nesse novo contexto. É importante que se encontre maneiras de se reconectar com o presente e buscar oportunidades de mudança e crescimento pessoal, mesmo diante das muitas adversidades e desafios que estão por aí. Pense nisso.